tipo, ele fugiu, mas não se sabe do que ele estava fugindo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, ou principalmente, para onde ele foi. Em 30 de junho de 2014, no auge de seus 28 anos, Lars Mittag, que era alemão, foi fazer uma viagem com seus amigos para a Bulgária. Ele foi para um lugar chamado Golden Sand. Era tipo um resort maravilhoso na praia, um destino extremamente popular na Alemanha, principalmente para jovens daquela época. Ele saiu da Alemanha no dia 30 de junho e pretendia retornar à Alemanha no dia 7 de julho. Porém, no dia 6 de julho, ele foi, juntamente com seus amigos, a um bar assistir a um jogo de futebol. E nesse bar, ele teve uma discussão calorosa com outra pessoa, que não seus amigos, sobre o próprio jogo. Aquele cara que brigou com ele era do time oposto. Eles tiveram ali uma briga, mas a situação foi contornada e tudo beleza. Saindo desse bar, deu uma fominha. E o que acontece quando você sente uma fominha à noite? Você vai para um McDonald's 24 horas. E foi exatamente o que Lars e os amigos dele fizeram. Os amigos foram andando na frente e ele vinha andando atrás. Foi de repente, do nada, que quando os amigos chegaram no McDonald's, perceberam que o Lars não estava junto. E daí eles voltaram correndo para procurar o Lars no hotel. Chegando no hotel, eles vasculharam tudo e o Lars também não estava no hotel. Só que por volta das 6 da manhã do dia seguinte, aparece o Lars no hotel. Ele estava cheio de hematomas no corpo e ele disse que ele tinha apanhado de umas pessoas e ele também sentia muita dor no ouvido. Fazia assim, ai, tinha um pouco de sangue aqui, ó. Ele sentia tanta dor que ele acabou indo para o hospital ali do local e no hospital o médico que atendeu ele falou assim, olha cara, você estourou teu tímpano, então você vai precisar fazer uma cirurgia e você de maneira nenhuma pode entrar num avião, porque a pressão da aeronave vai fazer com que você sinta ainda mais dor e você não vai aguentar. E lembrando que tudo isso aconteceu faltando um dia para ele retornar para a Alemanha, né? Ele falou pro médico, olha, não vai dar para eu fazer essa cirurgia aqui, eu tenho que voltar para a Alemanha, o senhor dá um jeito aí que eu vou voltar. E foi então que o médico ali no hospital receitou para ele um antibiótico. Ele receitou cefuroxina e para quem conhece desse antibiótico sabe que ele é bem comum. Ele é um antibiótico utilizado para tratar geralmente casos de amidalite, faringite, sinusite. É um antibiótico comum, porém, como todo e qualquer remédio, ele não deve ser administrado juntamente com álcool. Primeiro porque corta o efeito. Só que no caso desse antibiótico em específico, ele ainda pode causar alucinações se a pessoa misturar o antibiótico com álcool. Aí o médico deu o antibiótico para ele, advertiu ele que poderia ter efeitos colaterais caso ele fizesse uso de álcool, e então ele saiu do hospital com a receita e prometeu tomar. Ele não conseguiu retornar para a Alemanha na data planejada e ele convenceu os amigos dele que não precisaria de ajuda, que os amigos poderiam voltar, que ele ficaria bem sozinho lá na Bulgária. Só que como ele não podia mais continuar pagando aquele resort caro e chique que ele estava, ele mudou ali, pegou um hotel bem baratinho assim, que era completamente diferente daquele hotel chique que ele estava, só para ele poder ficar mais alguns dias para ele se organizar e organizar essa viagem de volta para a Alemanha. Naquele dia, então, ele decidiu ligar para a mãe dele e comunicar à mãe dele o que tinha acontecido. A mãe dele disse que ele estava muito estranho no telefone. Disse que ele estava meio paranoico, assim. Ele pediu para a mãe dele cancelar todos os cartões de crédito dele e colocar esses cartões de crédito num lugar alto. Por quê? Não sei, não encontrei nenhuma referência que explique o porquê. Logo em seguida, ele disse para a mãe dele que ele estava com medo porque ele estava num lugar estranho e que tinham 4 caras perseguindo ele. A mãe dele ficou desesperada, né? Imagina, você tá na Alemanha, teu filho tá lá na Bulgária, né? Aí ela pegou e comprou uma passagem para ele logo pro dia seguinte, ou seja, era dia 7, ela comprou pro dia 8.
forçando ele a voltar para casa o quanto antes. E daí ele pegou o telefone, ligou novamente para a mãe dele e disse que iria se esconder até o horário da chegada do voo. E no dia seguinte, ele entrou num táxi e pediu ao táxi que levasse ele até o aeroporto. O taxista, depois interrogado pela polícia, disse que o Lars estava muito inquieto e que ele tinha as pupilas dilatadas. Isso é importante aqui para o nosso evento. Gente, eu já tomei esse antibiótico, não dá todo esse barato. Não era o antibiótico que estava fazendo isso. Tem alguma outra coisa nessa história. Ainda no táxi, ele ligou para a mãe dele muito eufórico, dizendo que não poderia voltar para a Alemanha. Dizia assim: eles não vão me deixar entrar no avião. Eles não vão me deixar sair daqui. Quem eram eles? Não sabemos, mas ele falava eles. As imagens das câmeras de segurança do aeroporto mostram ele chegando no aeroporto com uma malinha preta. Logo em seguida, ele para e pede informações a uma mulher. E ele então se dirige à enfermaria do aeroporto. Na enfermaria do aeroporto, ele ficou por aproximadamente 40 minutos enquanto conversava com o técnico de enfermagem. O médico da enfermaria disse que enquanto ele estava sendo atendido, entrou um homem na enfermaria com roupas todas sujas de construção, como se o cara estivesse fazendo uma obra. E que depois que esse homem entrou na enfermaria, o Lars ficou completamente transtornado e assim apavorado com aquele homem, falando que precisava sair, que ele estava se sentindo ameaçado por aquele homem. E daí em diante, então, as câmeras de segurança do aeroporto e do lado de fora do aeroporto mostram o Lars fugindo. Fugindo do quê? Fugindo de nada. Ele estava só correndo, ele não olhava nem para trás. Tipo, ele fugiu, mas não se sabe do que ele estava fugindo. E ele deixou tudo para trás. Mala, dinheiro, passaporte, roupa, tudo. Ele simplesmente saiu da enfermaria correndo e fugiu. E correu. Depois de tanto fugir, chegou uma hora que ele pulou um muro e daí ninguém mais viu ele. Nem as câmeras, nem as pessoas, nem ninguém. Nunca mais. Ninguém nunca mais viu esse homem depois dessa correria toda. Existem diversas teorias para explicar o que aconteceu com esse rapaz, mas nenhuma resposta concreta do que realmente teria assustado ele. Uma teoria diz que ele teria misturado o antibiótico com álcool e que isso teria dado uma certa alucinação nele, criando uma paranoia de mania de perseguição. E existem de fato alguns medicamentos que podem causar isso quando misturados com o álcool. É o caso do antibiótico que ele estava tomando. Só que não se sabe se ele consumiu álcool. Algumas teorias sugerem que quando ele sumiu lá naquela primeira vez, lá no McDonald's, ele teria sido drogado à força. E que isso explicaria alguns dos comportamentos dele, porque ele não estava comendo. Era como se ele estivesse vivendo literalmente de luz e água. E isso também explicaria essa paranoia doida dele, né? Os amigos dele acreditam que ele estava fazendo uso de alguma substância, porém de maneira voluntária, porque ele não comia há dias já. E os amigos dele acharam bem estranho, porque o hotel todo chique, com café da manhã, com trocentas opções, e o Lars, que costumava comer como uma pessoa normal, não queria comer nada. O caso é bem famoso, bem conhecido, mas a questão aqui é que o Lars nunca foi encontrado, nem na Bulgária e nem em lugar nenhum. Só que em 5 de abril de 2015, um caminhoneiro deu uma carona para um cara que parecia muito com ele. Só que no final da história não era o Lars. Era um cara que tinha desaparecido em Toronto e estava desaparecido há mais de 5 anos e foi visto então por esse caminhoneiro no Brasil, em Manaus. E até hoje, então, essa história permanece um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, ou principalmente, para onde ele foi. O que você acha que pode ter acontecido? Qual é a tua teoria?